Boa noite a todos. Mais um domingo aqui presente, com a permissão divina, para conversar um pouquinho com vocês. E eu só posso agradecer pela oportunidade de aprendermos juntos. O tema de hoje que a gente vai trabalhar é sobre a indulgência. E quando se fala em indulgência, a primeira figura que me vem à cabeça é a figura de Jesus. Não teria nem como eu me recordar de outra figura. E sempre me vem a parábola da mulher adúltera na cabeça quando se fala em indulgência, então eu queria ler ela com vocês e trabalhar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã bem cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntaram-lhe. Endireitando então, Jesus disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se então Jesus, e não vendo ninguém mais do que a própria mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse para Jesus: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Então, essa parábola está no Evangelho de João. E esse foi o exemplo de maior indulgência que eu pude encontrar, né? A magnitude de Jesus ao olhar com amorosidade para essa mulher e dizer: Cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Eles não estão mais aqui? É porque eles também são pecadores. Então vá e não peque mais. Siga os mandamentos de Deus. Essa parábola sempre me emociona muito. Eu sempre fico muito pensativa nos exemplos de Jesus. O que ele traz para nós, né? Jesus, ele nasceu numa família humilde, em casas humildes, lidando com um povo humilde. E ele foi um exemplo para nós. Né? Um ser indulgente, amoroso, caridoso, o nosso ser supremo. Então, nós devemos também seguir o exemplo de Jesus e sermos indulgentes, a olhar as falhas dos nossos irmãos e entendê-las. E também saber olhar para dentro de nós mesmos. Quantos de nós não julgamos as nossas atitudes, as nossas imperfeições, nós queremos ser perfeitos, ou nem chegar perto da perfeição, nessa ânsia de ser melhor, de ser uma pessoa mais iluminada, no caminho da evolução. Mas nem sempre nós conseguimos. E nós devemos também olhar para nós e entender as nossas dificuldades. Olhar para o nosso irmão, que também erra, que também falha, porque ser humano é feito de matéria como nós. E também entender as dificuldades dele. Porque nós somos seres espirituais, mas nós também somos seres materiais. E a gente sabe que o corpo material, o espírito imperfeito, ele é suscetível às falhas, né? Então, a gente deve praticar essa indulgência, né? A indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo
e pelas suas imperfeições. Permite que nós perdoemos as ofensas que chegam até nós e que nós também possamos perdoar a nós mesmos pelas ofensas que nós cometemos para com os nossos irmãos. Mas vamos pensar, ser indulgente não é ser omisso, não é aceitar tudo de cabeça baixa, mas é saber como agir, em que momento, de que forma, para que nós possamos não estar em pecado, mas para que nós possamos realmente entender as nossas demandas e saber trabalhá-las, saber como lidar com elas, porque nós vivemos em comunidade e todos nós falhamos. Então nós devemos olhar as nossas falhas, as falhas dos nossos irmãos e saber trabalhá-las. Não aceitar tudo e ficar quieto, mas a questão é como se posicionar, né? Ao mesmo tempo, a indulgência ela proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. Então, quando a gente vê que um irmão nosso está em falha, o que nós devemos fazer? Conversar, instruir, olhar com amorosidade, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando na vida dela, na casa dela, no trabalho dela, no interior dela, nas lutas internas que ela carrega consigo. A indulgência deve ser praticada para com o próximo e para também com nós mesmos. Afinal, os ensinamentos do Cristo diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus como sobre todas as coisas. Então, nós devemos nos amar primeiro para amar o nosso próximo. Se nós não nos amamos, como nós vamos amar o nosso irmão? Como nós vamos entender as dificuldades do nosso irmão? Como nós vamos entender as nossas dificuldades? E aí, né, eu fui pesquisar nas obras, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E aí, no Livro dos Espíritos, né, em alguns capítulos a gente vê muito sobre a indulgência, porque ela está presente. E eu gostaria de ler essas questões com vocês para a gente refletir. Então, na questão 886, na 887, no subtítulo Caridade e Amor para com o Próximo, a questão 886 diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus é entendido? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, ser indulgente é ser caridoso. Não existe caridade sem indulgência. Então, nós devemos ser brandos, olhar com amorosidade para as nossas dificuldades, para as dificuldades dos nossos irmãos. No 887, Jesus também disse: amai inclusive os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta diz: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. Com isso, tornamos-nos superiores aos inimigos. Com a vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, claro que a gente não vai, eu não consigo amar meu inimigo. É difícil mesmo. E Jesus não quer isso da gente. Jesus quer que nós entendamos essas pessoas. Que a gente entenda que eles também são espíritos encarnados, que eles também necessitam de compreensão. E que nós possamos, então, compreender essas pessoas, as suas dificuldades,
as suas batalhas, assim como nós também esperamos que esses irmãos consigam entender as nossas, porque nós estamos acostumados a ver a falha do outro. Mas e a nossa falha? Onde nós falhamos com aquela pessoa? Será que foi a forma como eu disse? Será como foi a forma que eu entendi que essa pessoa disse? Você vê que até em família, quantos de nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas, o nosso seio familiar, porque nós espíritas sabemos que nós escolhemos as nossas famílias e a gente não escolhe seres em harmonia para conviver, a gente realmente escolhe aqueles que nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades, as nossas más tendências, não é verdade? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar quando a gente ouvir algo que a gente não gostar, como eu posso responder essa pessoa? Como eu posso ser indulgente para com essa pessoa? Vamos refletir e vamos caminhar juntos para que nós todos possamos nos melhorar, nos aperfeiçoar. E tá tudo bem se hoje você não conseguir. Amanhã você vai tentar de novo. E tá tudo bem se amanhã você não conseguir também. Tente outro dia. E vamos exercitar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos no item 16 também, na página 195, um subtítulo que fala exclusivo sobre indulgência. Então eu vou ler um pedacinho aqui. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Olha o que o Evangelho nos fala. Estamos fazendo pouco uso da indulgência? Estamos sendo mais intolerantes do que tolerantes? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Então, olha só, né? O que o Evangelho nos traz. Devemos olhar primeiro para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, para as nossas mazelas, e trabalhá-las internamente. Com amorosidade, sim, com amorosidade, porque nós devemos tratar o nosso corpo, o nosso espírito com amorosidade. Mas com amorosidade não quer dizer, né, que nós não vamos batalhar e trabalhar para que essas dificuldades que nós temos, elas deixem de ser uma dificuldade, que a gente possa se tornar um ser mais justo, caridoso, amoroso, indulgente. Trabalhar com amorosidade, para saber identificar aquilo que nós temos que melhorar, né? E aí sim, identificando em nós, a gente pode olhar para as dificuldades dos nossos irmãos, mas não com olhar de reprova, não com olhar de recriminação, mas com olhar de amorosidade, porque cada um de nós temos as nossas batalhas que nós travamos e que nós precisamos vencer. E tá tudo bem se hoje a gente não conseguir vencer essa batalha, mas a gente precisa pensar
todos os dias, em formas e maneiras de trabalhá-las e vencer os pequenos degrauzinhos todo dia. Então, vamos ser como Jesus. Vamos olhar os defeitos dos nossos irmãos, vamos olhar as falhas dos nossos irmãos, os pecados, e vamos ser indulgentes. Vamos ver, entender e oferecer, não uma palavra acusatória, mas uma palavra de carinho, sabendo colocar os nossos pontos de vista sem ofender ninguém, buscando realmente auxiliar e não prejudicar. Gostaria, né, de deixar nessa pequena contribuição com vocês. Eu acho que esse tema, né, a indulgência, ele é um tema muito, muito complexo, mas ao mesmo tempo um tema simples, porque não é difícil a gente entender a indulgência, é difícil a gente praticá-la, porque no momento do desespero, da raiva, da fúria, a gente acusa. Quantos de nós não olhamos os políticos e falamos, esses políticos são tudo ladrão, esses políticos, né, só roubam do povo, prejudicam a sociedade. Mas e quem colocou eles lá? Não fomos nós, né? E por que a gente está olhando com um olhar acusatório? Por que a gente não está pensando em estratégias de transformar o mundo em um lugar melhor? Através da caridade, através do amor, através da benevolência, da indulgência. Então vamos pensar sobre isso. Como Jesus faria no meu lugar? Como o meu anjo guardião se portaria nessa situação? Como os espíritos amigos me orientariam? Será que é no olho por olho, dente por dente? Será que ainda nós estamos nessa era do olho por olho, dente por dente? Como nós estamos nos portando? Ou a gente está sendo amoroso, ou a gente está sendo benevolente, a gente está sendo indulgente, a gente está sendo caridoso? Como nós estamos nos portando? Na nossa casa, na nossa família. E é só com os nossos irmãos que a gente tem que ser indulgente, que a gente tem que ser caridoso? Não, a gente tem que ser indulgente e caridoso com os animais, com a natureza, nosso planeta, independente. Porque Deus criou o nosso planeta Terra com muito carinho, com muita amorosidade. O que nós estamos fazendo com ele? O que nós estamos fazendo para conosco mesmo? Estamos nos maltratando, não estamos cuidando da nossa saúde, do nosso corpo físico, estamos abusando de coisas que a gente não deveria abusar. O nosso corpo, ele é um templo sagrado. E nós devemos ser indulgentes com os nossos corpos também. A gente deve ser caridoso conosco mesmo, amoroso. E aí sim, a gente vai ser com os nossos irmãos. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu não sou muito extensa nas minhas palestras, até porque eu estou aprendendo também, né, com todos vocês. Mas eu me deixo à disposição para quem quiser conversar, tirar uma dúvida, né? Eu acho que é interagindo que a gente consegue evoluir. É com essas palestras, com esses estudos, com os estudos, né, durante a semana, com as leituras que a Noane faz, que agrega muito para nós. Eu acho que é por aí que a gente faz do mundo um lugar melhor, começando dentro de nós. E aí a gente começa dentro de nós, e aí a gente vai estendendo esse amor para com todos. Agradeço de coração a oportunidade, eu espero ter contribuído de alguma forma e desejo assim uma semana abençoada para todo mundo, de muito amor, de muita paz, e que os nossos espíritos amigos, Jesus, nosso irmão amigo, esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.